Então, hoje eu gostaria de dar um passo além, mas eu não quero perder a sequência que a gente está estudando sobre o assunto. E eu quero ver com os irmãos esse assunto do Espírito Santo nas dispensações, para que haja uma compreensão melhor de cada um de nós do papel do Espírito Santo na vida da igreja hoje, tanto no coletivo quanto no individual. Mas nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento, tá? Nós vamos voltar lá, nós paramos em Josué, né? Foi lá que nós paramos, quando ele encontra aquele líder do exército do Senhor, e ali ele se apresenta como uma pessoa. E era essa a intenção, mostrar para os irmãos o Espírito Santo como uma pessoa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poder, que esse é o assunto que eu penso que é um dos assuntos que mais instiga o povo de Deus com respeito ao Espírito Santo, o assunto do poder. Mas nós não veremos ainda esse assunto de poder no Novo Testamento, ainda que nós vamos usar um texto do Novo Testamento para a gente começar a nossa meditação. Então vamos abrir em Atos, no capítulo 1. Queria pedir para alguém ler para nós do versículo 2 até o versículo 8. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito bom. Então aqui nós temos Lucas apresentando aqui os Atos, e ele começa essa apresentação com essa palavra do próprio Senhor Jesus, né? Então ele fala que o Senhor, depois de ressurreto, apareceu a eles, né, com provas infalíveis, vivo, e falou com eles coisas relacionadas ao reino de Deus, ainda por 40 dias, né? E estando com eles, deu-lhes uma ordem. Essa é a palavra no original, tá? Estando com eles, deu-lhes uma ordem. A ordem era a seguinte, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, ao estudarmos os evangelhos, nós encontraremos essa promessa em muitos textos, e provavelmente estudaremos todos eles, né? A promessa sobre a descida do Espírito Santo. E então aqui é dito que eles deveriam esperar. Havia algo que precisava acontecer ainda com eles antes deles irem mundo afora pregando o evangelho. Eles precisavam esperar. Por quê? Porque eles não iriam no poder deles. Aliás, não tinha poder nenhum. Não é verdade? Eram homens fracos como nós. Nós não podemos dizer que eles não tinham o Espírito Santo, como alguns teólogos dizem. O que nós podemos afirmar é que eles não tinham o poder do Espírito Santo para testemunharem. Por que nós sabemos que eles tinham o Espírito Santo? É muito simples. Vamos voltar um pouquinho aqui, ainda que não é essa a nossa finalidade, mas vamos voltar lá em João, uma página na minha Bíblia, tá?
João, capítulo 20, e eu gostaria que alguém lesse para nós o versículo 22. Só o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só, interessante isso, né? Isso aqui foi logo depois de ressuscitado, na aparição do Senhor a eles, o Senhor fez isso. Mas o Senhor fala para eles assim, ó, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, havia uma necessidade de revestimento para que eles pudessem funcionar como o Senhor queria. E aí está um ponto assim que a gente mais vai encontrar divergência teológica na face da terra, no meio da cristandade, sabe? É uma coisa assim muito complicada, e eu não estou aqui para defender nenhum ponto teológico. Nós vamos estudar a palavra e nós vamos ver o que a palavra tem a dizer para nós sobre todas essas coisas, né? E eu espero que o Espírito Santo ache lugar em nós, assim, para ir nos libertando das nossas teologias, sabe? Que as nossas teologias acabam sendo um impedimento para que a gente realmente consiga discernir essas coisas. Mas o texto aqui, ele deixa bem claro que eles necessitavam desse batismo com o Espírito Santo. Versículo 5 diz assim, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis. A palavra é essa, tá? Sereis. Não fala como os teólogos falam, não, vocês já são. Não é assim que os teólogos falam? Não, isso aí vocês já são. Não, ele fala assim, ó, vós sereis. Né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, havia uma necessidade de esperar. É uma coisa difícil, né, Judite? Esperar, esse negócio de esperar é um problema para nós. Né? Quando o Senhor fala, vocês têm que fazer, a gente sempre pronto, né? Mas fala, vocês têm que esperar. Aí parece que mexe no nosso ponto fraco. Mas olha só como que a política sempre esteve, né, ali na mente dos discípulos. Porque a expectativa deles era que Jesus ia reinar lá em Jerusalém, ia restaurar o reino a Israel, e que um ia ser primeiro-ministro, outro ia ser secretário do exército, outro ia ser contador, outro ia ser, sabe assim? Era essa a expectativa que eles tinham, entendeu? Era com respeito a Jerusalém e o reino. Mas eles não... 40 dias o Senhor Jesus falando sobre o reino dos céus e eles preocupados com o reino da terra, né? Não é diferente da gente, né? Misericórdia. Então, alguém pergunta para o Senhor assim, ó, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Ou seja, eles estão esperando que chegou a hora de Davi voltar a ter as rédeas do governo do reino de Israel. Era essa a estrutura dos homens que eu quero ter cargo. Era essa estrutura que eles estavam esperando, essa restauração humana. E então Jesus diz assim para eles, não pertence a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, esse assunto político, sabe o que Daniel fala? Daniel fala assim, ó, é ele quem remove reis, estabelece reis. Ele remove reis, estabelece reis. Ou seja, esse não é um assunto para vocês. Não são vocês, tá? Pode bater panela, ir para a rua, colocar faixa na testa, que vocês não vão mudar os desígnios de Deus. Entende isso? A gente tem que aprender essa lição. Né? A gente tem que aprender. Então ele vai dizer assim, ó, não pertence a vocês os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra, eu preciso citar ela no original para vocês, porque nós temos um conceito muito ruim de testemunho. Essa palavra no grego é mártires. Mártires. O que significa isso? Qual que é o nosso conceito de mártir? O cara que foi... Isso. Alguém que é capaz de morrer por causa do seu Senhor. É mártir só depois de morto. Isso. Ele é capaz de dar sua vida
por causa de uma verdade. Sacrificado por causa Ele pode ser queimado no fogo, mas ele não vai mudar a sua opinião. Isso é um mártir, né? Então ele está dizendo isso, que aqueles, eu estava falando para aqueles discípulos, vocês vão ser revestidos de poder e ser-me-eis mártires meus. Ó, né? Onde estava em Pedro, lembra do Pedro? Onde estava a capacidade para morrer pelo Senhor? Né? Eu estou pronto para morrer contigo, né? A coisa ferveu, eu nem sei quem é esse cara. Ou seja, só o Espírito Santo mesmo, para fazer com que o Pedro esteja pronto para morrer por causa do nome do Senhor. E não só o Pedro, cada um de nós. Não há nenhuma condição para nós, irmãos. Era a condição de Abraão, né? Quando foi com Isaac levar. Há mesmo, não há nenhuma condição. Nós, sabe uma coisa que a gente é capaz de fazer? A gente é capaz de fugir, se esconder, negar. Isso aí, todos nós temos capacidade para isso, sabe? Essa é a nossa natureza e nossa capacidade também. Se cobrir com folha de palmeira. Isso aí. A gente está pronto para vazar, entendeu? Não tem nada com isso não, né? Na hora que a coisa ferve mesmo, né? A gente é muito bom para isso. Não foi eu. Lá na China, tinha uns crentão lá, sabe? E eles falavam assim, sabe? Eles falavam assim, eu quero ver o dia que vier a perseguição, como que vai ser esses irmãozinhos aí que não participam das reuniões, que não ora, que não prega, que não... Quero ver quando vier a perseguição. A perseguição veio. Muitos daqueles irmãozinhos morreram por causa do Senhor. E eles negaram o Senhor. Eles negaram o Senhor. Isso, eles negaram o Senhor. Hã? Quem falou? Lá na China, as lideranças lá, os líderes falam assim, ó, esses irmãozinhos fraquinhos aí, ó, quando vier a perseguição, eu quero ver como é que vai ficar a vida deles, né? A gente está aqui, ó, vier a perseguição, eles foram os primeiros a negar, entende? E aqueles irmãozinhos que eles falaram assim, ó, esses não dão conta, morreram por causa do Senhor. Então, por quê? Porque é o Espírito Santo que pode revestir de poder um cristão e capacitar ele a ser um mártir. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra, e até os confins da terra. O livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, sabe? Porque o que nós temos aqui é isso, são os atos do Espírito Santo. Ou seja, esse movimento do Espírito ali que tomou esses 12 homens, na verdade ele tomou 120 homens e transformou esses 120 homens em uma união corporativa nunca vista antes. E esse corpo, ele foi crescendo de maneira orgânica e invadiu toda a terra. Esse é o assunto do livro de Atos. Poder do Espírito Santo. E, se o Senhor permitir, nós teremos algumas oportunidades para estudar esse livro maravilhoso e outros, né? Conhecendo melhor esse assunto. Hoje, eu gostaria de voltar com vocês lá no livro de Juízes e nós vamos ver, assim, um pouquinho desse assunto de poder, mas nós vamos ver isso na vida de um juiz. E aí eu quero aprender com os irmãos alguns princípios importantes que estão aqui, tá? Juízes... Perguntar um negócio. Por favor, pode perguntar. Sai aí do conceito, mas eu levantei talvez a questão da gente estudar o Espírito Santo. E assim, ó, quando se fala em Deus, a gente tem em memória, Deus é uma figura. Deus existe. Filho de Deus. Nós vimos nas Escrituras que ele existe. Nós o conhecemos na cruz. E o Espírito Santo? Como é que reproduz isso? O que é? É um sopro de Deus? Sabe, eu não estou conseguindo nem perguntar, mas... Não, mas é importante sua pergunta. Vamos dizer assim, Deus, vou falar assim, a divindade, Deus é Espírito. Deus é um e Deus é Espírito. A divindade, ela é 100% espiritual. Nós só podemos ter uma imagem de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus. Então, nós podemos dizer assim, que o nosso Deus e Pai enviou o seu Filho ao mundo para nos dar testemunho de quem é Deus. É isso. Então,
nós vemos Deus na face de Jesus Cristo. É aí que nós temos o conhecimento de Deus, vamos falar assim, o conhecimento verdadeiro de Deus, nós temos na face de Jesus Cristo. Só que é o Espírito Santo, podemos usar essa palavra sopro, mas ela é muito pequena, porque nós estamos falando de Deus também. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus quanto é Jesus, quanto que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Mas a missão do Espírito Santo é comunicar Cristo em nosso interior. Por quê? Porque você também tem um sopro de vida lá no mais íntimo, que é o teu espírito. E o papel do Espírito Santo é penetrar o teu espírito e comunicar o Pai e o Filho. Abrir as Escrituras para você, te dar entendimento de quem você é, sabe? O Espírito de Deus prescruta todas as coisas, o mais íntimo do pecador e as profundezas de Deus. Ou seja, é o Espírito que nos conecta com Deus. Então, ainda que você não vê nem toca, mas é importante essa ideia do vento, porque é como o vento. Inclusive, nós vamos encontrar isso, se eu não me engano, em Eclesiastes, que o homem não sabe as obras de Deus, nem o caminho do vento. Ou seja, o vento sopra para onde ele quiser, você não sabe nem de onde ele vem, mas nem para onde ele vai, tá? Não quero ficar alongando. Sim, mas o Espírito é isso, tá? Mas uma vez estava conversando com uma pessoa, daí ele tocou nesse assunto um pouco vago, mas aí ele falou assim, qual que é o último ato do ser humano ao morrer? Ele falou, não morre aspirando, morre expirando. Então, o último suspiro é o Espírito Santo saindo do corpo do cristão. Eu ouvi isso, eu não sei se então, até não. onde que isso pode fazer sentido. É o espírito do homem indo embora. É o espírito do É homem. o espírito do homem indo embora. Entendi. Entendeu? O Espírito Santo, ele vem à nossa vida. Isso foi Jesus que disse, tá? Ele vem à nossa vida para ficar conosco para sempre. Então, mesmo quando a nossa alma, o nosso espírito deixar o corpo, nós ainda estaremos com Mas Ele. o Espírito Santo- Ainda estaremos com Ele. O Espírito Santo de Deus ainda permanece. Sim, permanece. O nosso corpo pode ir para o pó e ficar lá, mas o Espírito de Deus estará conosco para sempre. Maravilha. E isso é uma coisa muito maravilhosa, porque Ele é o nosso ajudador, Ele será sempre o nosso ajudador. Agora, o Espírito Santo, como nós conhecemos, né, nessa linguagem do Novo Testamento, ele toma tudo, tá? Tudo da experiência humana, da experiência de Cristo, ele toma tudo e comunica conosco. Então, você só pode nascer de novo porque o Espírito Santo comunica dentro de você que você é um pecador e que Jesus morreu por você. Entendeu? Ninguém tem qualquer condição de fazer essa conta. É só o Espírito. Só o Espírito Santo que comunica isso no nosso interior. Entende? Então, você não vai ver ele, você não vai tocar ele. Mas ele vai tocar você e você vai saber quem é ele. Na medida que você estiver caminhando com o Senhor, o seu relacionamento de intimidade com o Senhor vai te dar clareza sobre isso. E a parte mais difícil com respeito ao Espírito Santo é que a grande missão do Espírito Santo não é se auto-revelar a nós, mas é nos revelar quem é Deus, quem é Jesus. É nos mostrar a obra dele, é comunicar conosco aquelas coisas que o Senhor quer falar conosco. Entende isso? Então, por isso é que não existe, vamos falar assim, uma teologia do Espírito Santo. Entende? Porque o Espírito Santo sempre vai falar de Jesus. Sempre vai nos mostrar o Pai. Ou ele vai, né, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Né? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas hoje, como a gente vai falar de poder, o Senhor colocou no meu coração de começar aqui com um juiz, para a gente ver um pouquinho a metodologia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era diferente. No Antigo Testamento o Espírito Santo estava lá. É como apareceu para Josué lá aquele soldado. A palavra vai dizer, quando a gente vai na revolta de Meribá, não sei se os irmãos conhecem, a revolta de Meribá está lá em Números, quando o povo chega na divisa da terra, que enviado 12 príncipes entre o povo para espiar a terra, para ver a terra, aí 10 deles voltam
blasfemando do Senhor da terra, com medo, viram gigante, viram cidade fortificada. E aí a palavra fala assim, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, houve um espírito diferente neles. Ou seja, mostra a ação do espírito já naquela dispensação, naqueles 2 homens, né? Capacitando eles a se levantarem em nome do Senhor e falar para toda a tribo de Israel: Deus nos deu essa terra, precisamos ter fé, vamos lá, né? Ainda que tem gigante, nós vamos vencer eles, ainda que tem cidade fortificada, nós vamos tomar posse delas, né? O Senhor é conosco. Ou seja, eles só puderam fazer isso porque houve neles um espírito diferente. Voltando um pouquinho, tá? Que eu estou correndo. Voltando um pouquinho no livro de Êxodo, mas eu quero incitar vocês a ler, tá? Procurem ler a Bíblia, que daí vocês vão encontrar isso lá. No livro de Êxodo, nós temos a construção do tabernáculo, que é uma figura de Cristo. E lá na construção do tabernáculo, nos é dito que Deus ele levanta 2 homens e concede a eles o espírito de sabedoria em toda a arte. Para quê? Para que eles, lá no deserto, com o material que eles tinham lá, para que eles pudessem construir o tabernáculo, o candelabro, a arca, para que eles pudessem dar aquele toque refinado naquele material ali, que aquele tabernáculo, na verdade, é uma figura de Cristo. Então, precisava ser perfeita aquela construção. E o Senhor capacitou 2 homens. Teve a revelação como que era para ser feito. Sim, Né? e foram 2 artistas que o Senhor levantou lá, 2 artesãos. Não foi homens hábeis. Temos aqui 2 profissionais super capacitados. Não, o Espírito do Senhor veio sobre eles e os capacitou. Então, a gente está vendo que já no Antigo Testamento o Espírito Santo estava ali trabalhando no meio de Israel. Não só liderando Israel, mas estava ali trabalhando com eles. E aí vamos falar assim, tem um tipo? Tem um tipo. A nuvem. Sabe aquela nuvem que estava sobre o povo de Deus? Aquela nuvem é uma figura do Espírito Santo. A nuvem cobrindo eles e conduzindo eles. Andava. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. Aquela nuvem representa a unção do Espírito Santo. A revelação para fazer a arca também. Né? Foi o Espírito Santo que deu tudo. Mas existem textos que deixam claro isso, a ação do Espírito lá na antiga dispensação. E uma coisa que a gente vê lá é que o Espírito vem e vai. É como aquela pomba dos dias de Noé, que a pomba ia e voltava. Então o Espírito Santo ele vinha, capacitava aquele homem para fazer aquele determinado serviço para Deus. Depois, quando aquele serviço terminava, o Espírito deixava. E então vinha sobre outro, para fazer um outro serviço. Então nós podemos dizer assim que tanto os reis, quanto os sacerdotes, quanto os profetas, quanto os nazireus, todos foram homens que foram cheios do Espírito Santo para um determinado trabalho, para exercer uma função. E depois que eles terminaram a sua função, o Espírito o deixou e foi até outro. E nós vamos ter casos assim que a gente vai dar uma olhada, estudando as Escrituras, para compreender melhor isso. Agora, Sansão, ele vai representar para nós o poder do Espírito. Tá? A vida de Sansão vai representar para nós assim, como que o Espírito atua com poder, independente do homem. Então a gente vai ver isso em Sansão, tá? O poder de Deus atuando no homem, independente do homem. Isso é uma coisa fantástica da gente olhar, que a gente vai ver isso em Sansão. Só que também a gente vai encontrar uma coisa muito triste na vida de Sansão, que eu vou resumir para vocês com a seguinte frase: poder sem caráter é uma miséria, uma tragédia. Isso é um ensino que a gente tem aqui nesse livro de Juízes. Aliás, a gente tem muito ensino nesse livro de Juízes, mas é difícil a gente ler esse livro, porque esse livro se resume assim, naqueles dias não havia rei na terra. Márcia, naqueles dias não havia rei na terra. Cada um fazia aquilo que achava melhor. Então, quando não há reino, a gente faz uma bagunça com tudo que Deus dá, inclusive com poder. Né? Deus nos dá poder, mas se não houver governo, a gente
destrói tudo. Um irmão disse o seguinte: o que você edifica com os dons que Deus te dá, você mesmo destrói com o seu caráter. Então, o Espírito Santo, ele não tem a finalidade apenas de nos dar poder. Ele tem a finalidade de nos dar poder e de nos transformar. Nós não podemos ficar só com uma parte nem só com outra parte. Então, hoje nós temos uma igreja dividida em duas partes. Tem um lado que a ênfase é o poder. O Senhor cura, o Senhor faz, o Senhor acontece, o Senhor tá. Entendeu? E essa parte não concorda com essa. Porque essa fala assim, ó, não. O Senhor transforma, o Espírito Santo, ele vem até nós para nos fazer pessoas de caráter, de testemunho, de vida, né? Então, aí esse pessoal fala assim, ó, esse negócio de dom é coisa do diabo. E esse pessoal aqui fala desses aqui, ó, e aquele povo lá é tudo do diabo. Então, existe um racha no meio da igreja. Né? Uma parte da ênfase no poder, outra parte da ênfase no caráter. Não. Nós precisamos das duas partes. Né? Então, é por isso que a gente tem que se desarmar para tocar no assunto. Porque poder sem caráter é uma tragédia. Né? E caráter sem poder também é uma tragédia. Por quê? Porque o propósito é ser-me-eis testemunhas. E a gente não consegue dar um testemunho perfeito do reino de Deus apenas com caráter. A gente precisa de poder. A gente precisa de poder. Sem poder para pregar o evangelho, a gente só tem caráter, mas não tem poder, não tem coragem para levantar, para pregar, para anunciar a verdade, para combater as heresias, para manifestar o reino de Deus, onde o diabo já tomou conta, né? Não tem, corre tudo. É engraçado isso, né? Mas acontece até hoje, viu? Volta e meia aparece alguém endemoniado aí, e você vê pastor correndo para bem longe, todo lado. Desaparece. Vaza, não fica. Só o demônio que expulsa. Não fica expulsa mesmo. Tem um irmão lá no Jardim Santa Rita, eu não lembro mais o nome do irmão. Pensa no irmão precioso, só que já é bem velhinho, sabe? E aí ele contou para mim, sabe, que quando ele era jovem, ele disse que ele era um cristão vira-lata, sabe? Era um crente muito sem vergonha. Mas ele era do Senhor, ele havia recebido do Senhor, mas ele vivia aquela vida lá em cima do muro, né? E aí um dia no bairro, teve uma situação lá de possessão. Misericórdia. Possessão. E não tinha um crente lá para resolver o problema, sabe? Aí um policial... Falaram assim, ó, aquela casa lá mora um crente, ó. Daí o policial foi lá buscar o crente para expulsar o demônio. É esse, vira-lata? Entendeu? Justo vira-lata. Aí diz que na hora que... Ele chegou na frente do coisa? Não. Ele disse que saiu dali orando, pedindo perdão pro Senhor, pedindo misericórdia, pedindo capacitação, morrendo de medo, tremendo, né? Mas foi. Aí disse que quando ele chegou lá, sabe, disse que a polícia tinha segurado o camarada assim, né? E o camarada estava lá com o olho virado, né? Atravessado, né? E aí ele chegou assim, a hora que ele pôs a mão na cabeça do bicho assim, falou assim, ó, você vai sair, ele não falou nem em nome de Jesus, falou assim, você vai sair, disse que o bicho começou a espernear, falou assim, quem é você para pôr a tua mão em mim? Fez um relatório dos pecados do camarada assim. Contou tudo. E tem um, e tem dois, e tem três, e tem quatro. Aí, sabe assim, aí diz que na hora ele foi tomado de fraqueza mesmo e começou a chorar, sabe? Porque realmente tudo que o empesteado falou parecia que o demônio andava nele. Não no outro. Como é que você sabe disso? Aí ele pegou, sabe, disse que chorando ainda, sabe? Ele pegou e falou assim, olha aqui, Satanás, você está fazendo o seu serviço de acusador perfeitamente, porque isso é o que eu sou mesmo. Mas eu não vim aqui expulsar você baseado no que eu sou. Você vai pegar a tua matura e vai embora dele agora, em nome do Senhor Jesus. O cara caiu desmaiado assim, ó, tum, desmaiado. Não é o poder dele, é o poder de Jesus. É o poder, é o nome de Jesus. É lindo isso? Mas não é lindo isso? Mas pensa na vergonha que esse irmão passou, né? Ele falou assim, Jonas, a partir daquele dia, nunca mais eu coloquei álcool na minha boca, porque toda a tragédia começava com a birita. Falei assim, ó, eu tomava uma birita, tomava 2 biritas, tomava 3 biritas, pronto. Já ficava alegre, já perdi o controle, já falava abobrinha, já ia buscar fazer coisa que não agradava a Deus, já virava o valentão. Então, aquele dia, eu fui esculachado pelo diabo.
E eu voltei para casa e falei assim, ó, nunca mais isso acontece na minha vida. E ele falou para mim, a cabeça branquinha, falou assim, ó, graças a Deus, Jonas, nunca mais eu fiz aquelas coisas. Aí eu falei assim, e aí, expulsou o demônio? Ele falou, nunca mais. Eu falei, bendito demônio. Até Satanás serve a Deus, eu falei, por Bendito diabo. Mas não é verdade? É verdade, tem que ter diabo, senão não tinha. Foi uma salvação, por irmão. É né? verdade. Mas vamos lá, nós vamos tocar no assunto da vida de Sansão. E vocês vão ver aqui, assim, que coisa preciosa que é a vida desse homem, tá? Vamos começar no capítulo 13 de Juízes. 13. Juízes capítulo 13, alguém podia ler para nós do versículo 1 até o versículo 5? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Muito bem, muito lindo aqui, tá? Aqui a gente tem essa profecia e nós vimos aqui assim alguns princípios, né, espirituais maravilhosos. O primeiro deles é que o anjo do Senhor, ele não vai buscar uma mulher capacitada de gerar filhos. Ele vai buscar uma mulher estéril. E é lindo isso, né? Porque a obra do Espírito, ela atua assim, onde não há nenhuma condição humana. Esse é um item assim, fundamental para a gente carregar para a vida, né? Aí, a segunda questão aqui é a palavra nazireu de Deus. Então, nós vamos encontrar em toda a Bíblia alguns nazireus, né? E é importante a gente saber o que é o nazireu. Porque o nazireu do Antigo Testamento, ele é uma figura, né, do vencedor do Novo Testamento. Então, o que era o nazireu? Quando o rei falhava, quando o sacerdócio... O rei, qual que era a função do rei? Era em Israel, a função do rei, do governante, né? Era trazer o reino de Deus. Nesses dias, né, não tinha rei. Então, não havia esse governante que trazia o reino de Deus. Mas havia sacerdócio. O sacerdócio sempre esteve lá, né? Só que esses sacerdotes já estavam para lá de corrompidos. Então, 40 anos de escravidão, por quê? Porque o povo deixou Deus. O governo de Israel deixou Deus. O povo deixou Deus. Então, eles estavam lá debaixo de um período de 40 anos de escravidão. E o Senhor vai levantar o quê? Vai levantar um nazireu. Ou seja, é um anormal, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o último nazireu é João Batista. Então, aí a gente consegue ver o primeiro nazireu e o último nazireu. O primeiro foi Sansão? Sansão. O primeiro nazireu é Sansão, o último João. Então, o que era o voto de nazireado? O homem não podia beber nada, ou seja, ele não podia beber nem vinho, nem nenhuma bebida forte. Ele não podia cortar o cabelo e ele também não podia tocar coisa imunda, senão ele perdia o nazireado. Era três. Eu acho que tinha mais outra coisa. Coisa imunda são os mortos, né? Isso. Eles não podiam tocar nada morto. Mas o que destaca mesmo no Sansão era a questão, vamos falar assim, que ele não podia cortar o cabelo. É o que mais destaca quando a gente olha, né? E isso, vamos falar assim, para o homem judeu, era uma coisa vergonhosa. Então, o aspecto visível dele era vergonhoso, porque ele tinha uma cabeleira enorme, né? E isso estava relacionado com o seu nazireado, ou seja, não era uma coisa para os homens apreciar. O nazireu nunca foi algo para os homens apreciar. O
Nazireu era algo para Deus, por isso que é Nazireu de Deus. Assim nós temos lá em Apocalipse, né, a história das 7 igrejas lá e um chamado para os vencedores. O que são os vencedores? São exatamente aqueles que não vão se ajustar àquilo ali. Eles vão fazer diferente. Está todo mundo seguindo aquele caminho, mas eles vão na contramão. O Nazireu iria na contramão daquilo que a maioria estava indo. Então, o sinal visível de que era um Nazireu de Deus estava na cabeleira, né? Mas havia outros quesitos sobre o nazireado. Bom, então aqui nós temos o chamado dele, e qual que era o propósito? Ele ia começar, o texto diz assim, ó, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ou seja, esse era o chamado. A mãe ouviu, né, entendeu, contou para o marido falou assim, ó, vamos pedir para o Senhor para que esse anjo volte para explicar melhor a situação para nós. Eles pediram, o anjo voltou, explicou, né? E então Sansão vai nascer. Versículo 24. Versículo 24 do capítulo 13 diz assim, ó, depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então aqui no verso 25 nós temos pela primeira vez a citação da palavra Espírito. Olha só. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, ou de tempos em tempos, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, Sansão cresceu e agora o Espírito começou a mover ele, para lá, para cá, né? E aí você chega no capítulo 14 e você encontra uma história aqui, tá? Uma história complicada, mas vamos lá. Vamos tentar cobrir ela. Desceu Sansão a Timnate e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, viu uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Então aqui, né, é uma situação assim que a gente tem dificuldade de entender. Porque, poxa vida, um nazireu de Deus, um homem que Deus separou desde o ventre, para ser um libertador, agora está querendo uma mulher dos filisteus para ser mulher dele, né? É difícil da gente entender. A gente aceitaria uma coisa dessa? Não, né? Os pais dele também não aceitaram. Mas o texto diz aqui que isso vinha do Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava caçando confusão com os filisteus. Porque eram dias, vamos falar assim, eram dias que o povo de Israel estava sofrendo, mas estava ali vivendo amigavelmente debaixo do jugo dos filisteus. E o Senhor queria botar fogo no negócio. Né? É igual Jesus, quando ele fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, eu não vim aqui deixar esse sistema aqui do jeito que está, não. Eu vim acabar com tudo isso aqui. Então, era isso que estava acontecendo, né? E aí, quando a gente chega aqui na metade do capítulo 14, nós vamos encontrar uma coisa assim muito bonita, sabe? Que aqui a gente começa a ver o poder, sabe? Olha só, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele.
E foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Bom, agora nós temos Sansão, né? Aí pronto para um casamento com aquela filha dos filisteus. Né? O verso 10 vai dizer assim, ó, descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Bom, aí Sansão aqui, ele vai passar um enigma para que eles decifrem o enigma dele, né? Sansão é esse homem, tá? Ele passa o enigma para que eles decifram o enigma, e aí o que acontece? Aqueles homens lá, filisteus, eles não conseguem saber o enigma que Sansão passou para eles. Né? Tá fechado os olhos deles, não tem condição de descobrir. Então o que eles fazem? Eles vão pressionar a moça, o pai da moça, a casa, para que eles saibam qual que é a solução do negócio lá, para eles não ter o prejuízo, porque Sansão fez uma aposta com eles, né, sobre a situação. E então, mas tudo isso, tá? Deus está por trás disso aí. Deus permitiu que acontecesse essa bagunça. A gente tem dificuldade até de ler, sabe? Então, bagunçado que é o assunto. Mas a moça, coagida por aquela pressão de que ia perder os pais, ela consegue apertar Sansão. Apertar Sansão, até que o próprio Sansão abriu para a moça qual que era o enigma. Revelou o enigma para a moça, né? Ela apertou, ele revelou o enigma. E aqui mostra a fraqueza de caráter desse homem cheio de poder. Porque ele é cheio de poder, mas ele não tem condição de guardar um segredo. Entende? E aí o que acontece? Aí quando aqueles filisteus chegam e falam para ele qual era a solução do enigma dele, aí ele teve a certeza que ela falou para eles. Né? E aí começa a guerra, ou seja, foi feita essa incitação para que começasse a guerra. Né? Então aqui nós temos a primeira guerra entre Sansão e os filisteus. E quando você vai ver sobre a guerra, quer ver? Vamos lá. Versículo 19, diz assim: então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, que antes o acompanhava. Ou seja, aquela mulher que era para ser mulher de Sansão, agora virou mulher de um daqueles companheiros lá, que estava lá, que decifrou o enigma dele lá. Tá? Aí, né, nós temos o capítulo 15, onde mostra Sansão vingando a situação, porque diz assim, ó, e aconteceu que depois de alguns dias, que na colheita do trigo, Sansão visitou a mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Bom, aí, né, a coisa pegou fogo. Então você vai ver aqui Sansão fazendo guerra, Sansão, né, matando homem. Olha só, no versículo 10, diz assim, 15:10, e perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para desfazer com ele, como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizesse isso, né? E, bom, deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu descer aqui. Versículo 14. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Né? Sansão estava amarrado, né? E foi entregue para eles. Então, porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apoderou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Ó,
Então você vê aqui poder, né? Um homem que quando o Espírito desce sobre ele, sai da frente que o homem é fera. Mas aí o que acontece, né? Deixa eu adiantar aqui. Versículo 20 diz assim, ó. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Ou seja, esse Sansão, por causa desse poder, se tornou o juiz, o líder. 20 anos de liderança do povo de Israel. Né? 20 anos, um tempo bom, né? Então, dificilmente a gente vê isso. Mas foi isso que aconteceu. O poder levou Sansão a estar aí atuando como rei por 20 anos. Mas olha só no capítulo 16. Agora, não tem nada aqui que fala do Espírito do Senhor, tá? Aqui fala assim, ó. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazistas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda noite lhe puseram um espia à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite. E à meia-noite se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou e pondo-as sobre os seus ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte a Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ó, você vê que esse homem tem problema, né? Ele é mulher de fora. O negócio dele é mulher de fora, né? Então, aqui você vai encontrar a tragédia da vida de Sansão. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, e assim o afligirmos, e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Ou seja, agora, Sansão está apaixonado por Dalila, e Dalila está apaixonada por 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de cada um, né? Isso, então aqui, olha que situação, olha que situação difícil, né? Porque se lá atrás ele contou para a mulher o segredo dele, do enigma dele, agora ele vai contar para Dalila qual é o segredo, o ponto fraco dele, o segredo espiritual dele. Qual é o segredo espiritual dele? Em que consiste a unção que está sobre ele? Então ele vai entregar para ela. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter a sua cabeça raspada. Aqui, ó, vamos lá. Versículo 16 e 17. Capítulo 16, versículo 16 e 17. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou pela minha cabeça navalha, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda mais uma vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze. E girava ele um moinho no cárcere.
E aí o verso 22 diz assim, ó, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Olha só que interessante. Então, depois que ela conseguiu desvendar o segredo do coração dele, ela foi lá e mandou tirar o cabelo da cabeça dele. E depois disso, quando aqueles filisteus chegaram e o prenderam, ele tinha no coração assim, vou fazer a mesma coisa. Só que aí não aconteceu mais. Aquilo já tinha ido embora. Então os filisteus fizeram o quê? Furaram os 2 olhos dele. E colocou ele, aqui tem outro princípio, tá? E colocou ele, aqui com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Ou seja, ele ficou numa prisão onde ele ficava o tempo inteiro rodando em círculo, sem sair do lugar. Sabe por quê? Porque ele perdeu a visão e ele perdeu o poder. Então, essa é uma figura muito preciosa, porque quando nós perdemos a visão, perdemos o poder, a gente fica rodando em círculo, em torno de uma doutrina, em torno de um profeta, em torno de um sistema de coisa, e para a gente está tudo bem, a gente está preso ali, a gente não consegue avançar, porque a gente não consegue enxergar mais nada, e a gente fica ali, entra ano, sai ano, e você está ali, Você vê que a tua fé não cresce, tua vida não cresce, tua intimidade com Deus não cresce, mas você está ali, girando. Igual o cachorro correndo atrás do rabo. Girando em círculo. Foi isso que aconteceu com Sansão. E isso que tem acontecido com essa igreja desses dias nossos, infelizmente. Ainda que o Espírito Santo veio para habitar conosco para sempre. Mas parece que é isso que tem acontecido. De alguma forma, a gente tem entregado o nosso segredo para o inimigo. Né? A gente tem flertado com o mundo, flertado com o pecado, flertado com as paixões. Né? E aí o que acontece? Aí a nossa vida cristã fica assim, A gente não consegue mais sair dali. Então, esse é um princípio, viu? Esse é um princípio muito interessante que nós encontramos aqui. Mas qual que era o propósito do Senhor para a vida de Sansão? Ele ia começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Então, é muito interessante isso, né? Porque o nosso Senhor, ele tem propósito. Lembra quando o Jó falou assim, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos cairá por terra? Então, algo interessante acontece aqui. O texto diz que mesmo lá naquele girando em círculo, o cabelo começou a crescer de novo. Sabe o que é importante isso, tá? Porque esse é um princípio bíblico muito maravilhoso, tá? Que o Senhor nunca desiste dos seus. Amém. Vocês sabiam que os dons de Deus são irrevogáveis? É verdade que o Senhor disciplina todo aquele que Ele ama, porque Ele precisa produzir em nós um caráter. E se Ele não produzir em nós um caráter, a gente vai ficar igual Sansão, a gente vai ficar cheio de poder e sem testemunho. Então, aqui, você viu que esse homem, ele foi exposto à sua vergonha, ele foi tratado pelo Senhor na sua vergonha. Tá? Ele nunca mais voltou a enxergar. Né? E agora, ele passou a viver como o bobo da corte. Ele era o palhaço da casa de Dagom. Sabe que há 30 anos atrás... Há 30 não, acho que é mais. Eu que tô velho, eu falo sempre isso. Mas faz 30 anos que eu falo 30 anos atrás, tá? Então, é melhor mudar aqui, tá? Há 50 anos atrás, quando havia um crente desempregado, ele era quase que disputado pelo mundo. Porque as pessoas sabiam que crente não contava mentira, que crente não roubava, que crente não levava patrão no pau. Então, as pessoas tinham satisfação de ter uma faxineira crente, uma cozinheira crente, um motorista crente, um porteiro crente, um gerente crente, um diretor da empresa crente. As pessoas tinham satisfação. Antes dessa maldita teologia da prosperidade cair no meio dos crentes, tá? Quando os crentes estudavam a Bíblia buscando santidade, isso era uma beleza, isso era uma realidade mesmo do povo de Deus. O povo de Deus era sério. Então, ainda que ninguém queria andar com os crentes, mas sabia que eles eram sérios. Podia contratar, você podia arrendar sua terra para ele e ficava tranquilo, que ele morria, mas não entrava na justiça para tomar sua terra por uso capião. Mas ele não ia ter B.O. Não tinha. Mas o que aconteceu? Isso acabou. Nem falar que você é crente, porque
Isso hoje, se você colocar no teu currículo lá, assim, ó, eu sou crente, você cata teu currículo e pode jogar no lixo Joga de longe, fora. eu quero nem ver isso Temos aqui. muito direito, poucos deveres, né? Porque perdeu o segredo. O segredo foi embora. Esse era o segredo. Perdeu a visão. Tá? Chegou uma teologia aí que diz que o crente tem que ser rico, tem que prosperar, você tem que ser cabeça, não cauda. Você tem que tomar o lugar do teu patrão, você tem que ser o máximo. Entendeu? E aí acabou o testemunho. Então vamos dizer assim, isso aconteceu aqui, ó. Sansão brincou com o pecado, brincou com o mundo, brincou até mesmo com o seu segredo. Expôs o seu segredo, né? E aí ele passou por essa situação. Mas o Senhor não desistiu dele, tá? Vamos continuar aqui. Você vai ver que coisa linda, tá? Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício à sua divindade, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-na e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zoá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou a Israel 20 anos. Então, esse texto aqui, ele mostra a maneira como Sansão morreu. Porque a oportunidade que ele teve ali, naquela festa, foi de morrer. E o texto vai dizer assim que ele matou mais filisteu naquele momento, na morte dele, tudo que tinha feito. Na morte dele, do que toda a sua vida. Ou seja, na morte dele, ele começou a libertar o povo de Israel dos filisteus. Na morte dele. Então a gente pode encontrar aqui esse princípio, tá, muito maravilhoso. Tá? Porque, vamos falar assim, com aquele caráter, a vida de Sansão jamais poderia produzir aquilo que Deus buscava dele. Mas a morte de Sansão produziu aquilo que Deus buscava dele. Entende isso? Então, é muito maravilhoso isso, porque aqui também tem um princípio para nós. Sansão morreu para que Deus fosse glorificado com os dons dele. Não é verdade? Isso tem que acontecer conosco em vida. Mas sabe que aqui também tem um princípio muito precioso, que eu penso que é o princípio que o Espírito Santo precisa colocar dentro de nós antes de nos encher de poder. É o princípio da morte e ressurreição. O princípio da vitória da morte na morte. Ou seja, nós precisamos morrer mesmo. A gente não precisa só confessar que morreu. A gente precisa morrer
para que realmente o Espírito Santo possa nos encher de poder e nos capacitar a honrar o Senhor com um caráter digno. Porque se a gente não morrer, nós somos tudo Sansão. Sim. Né? Nós vamos atrás dos rabos de saia, nós vamos atrás do dinheiro, nós vamos atrás das festas, nós vamos atrás da sabedoria humana. Se não houver, se a nossa morte não for uma experiência de fato, for só uma doutrina, a gente continua Sansão. Sim. Né? Então, o Sansão tem poder? Claro que tem poder, mas não serve para Mas nada. aqui ele pediu para morrer. Isso, Morrer agora junto sim. com os que ele matasse. Sim. Graças ao Senhor. Né? Pai, muito obrigado por essa porção. Nós vimos aqui que o teu Espírito é o Espírito de poder. E que o Senhor nos tem prazer de conceder poder para o seu povo, para que a gente seja suas testemunhas. Mas também nós vimos aqui, Senhor, um princípio muito rico aqui, de quanto nós também precisamos de um outro caráter para poder realmente ser suas testemunhas. Então nos ajuda, Senhor, porque nós somos todos igual a Sansão. Nós não temos nenhuma capacidade para guerrear, mas nós temos uma facilidade muito grande de se corromper. Nós somos mentirosos, Senhor. Nós somos fracos de caráter e prostitutos. Nós somos isso que nós somos. Então, Senhor, por misericórdia, pelo teu Espírito, dá-nos experimentar a nossa morte, na morte do Senhor. Pelo teu Espírito, dá-nos experimentar essa realidade em experiência, Senhor, de que morremos para que o Senhor tenha um testemunho em nós e entre nós. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.